e procurava ver quem era Jesus. Aleluia, isso muito chamou minha atenção. Ele procurava ver quem era Jesus, ou seja, ele ouviu falar de Jesus, porém não sabia quem era Jesus. E quando ele decidiu ir ao encontro, ele se deparou com um problema. Só que o problema, diferentemente de outros versículos que nós conhecemos na Bíblia, que tem a multidão e ali a multidão é rompida e eles tocam em Jesus e recebem a cura, Zaqueu foi diferente. Zaqueu, ele só queria apenas ver quem era Jesus. Ele só queria ver. Aleluia, ele não queria uma cura, ele não queria um milagre, ele só queria ver quem era Jesus. E naquele momento o grande problema de Zaqueu não foi a multidão, porque se fosse a multidão, a estratégia que Deus daria para Zaqueu chegar até Jesus seria romper a multidão, assim como Deus fez outras vezes. Seria ele gritar, aleluia, para chamar a atenção de Jesus. Aleluia. Só que ele naquele momento ele só queria ver. Aleluia. E o problema não era a multidão, o problema estava ali no seu tamanho. E a estratégia de Deus para com Zaqueu foi para subir naquela figueira, para que ele tivesse uma visão ampla. E muitas das vezes, quando nós nos deparamos com a multidão, a gente quer tentar tomar das nossas forças, ou a gente quer tentar estacionar porque olha e vê um cenário que está dificultuoso. Aleluia, só que Deus quer nos dar estratégia, Deus quer nos elevar. Aleluia, Deus quer nos tirar ali da nossa zona de conforto e nos colocar num lugar mais alto para a gente ter uma amplitude, para a gente poder olhar com uma outra visão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali Zaqueu subiu naquela figueira e pôde ver a Jesus. Mas em nenhum momento ele quis chamar a atenção de Jesus. Mas Jesus viu. Aleluia. Mesmo ele não conhecendo Jesus, Jesus o chamou pelo nome. Aleluia. Zaqueu, desce. Desce porque hoje lhe convém pousar em sua casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo ele não conhecendo a Jesus, Jesus o conhecia. Aleluia. Porque para alguém chamar pelo teu nome, a pessoa tem que te conhecer. Aleluia. E para muitos aquilo dali foi um absurdo, né? A Bíblia não relata exatamente essas palavras, mas eu fico imaginando um pouco, reclamando como é que pode Jesus entrar dentro de um lugar, Jesus querer ir dentro de uma casa, na qual está totalmente desproporcional para a presença do Mestre, chegar naquele lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Independente do cenário, quando Jesus tem que entrar, você pode ser um beberrão, você pode ser uma prostituta, pode ser um prostituto, não valer nada para quem está lá fora. Porque se Jesus tiver que entrar e fazer a transformação, nada vai impedir do Mestre chegar dentro da sua casa, nada vai impedir do Mestre trabalhar na sua vida e ter a transformação por dentro de você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque bem entendemos que o Senhor, quando Ele
de estatura. Louvado seja o nome do Senhor, a postura que ele tinha. Aleluia. Ele poderia muito bem somente pedir perdão pelas coisas que ele fez, mas continuar com a sua riqueza. Mas a vontade e o desejo do seu coração, imagino eu, de querer tirar de dentro dele todo aquele pecado, todos aqueles anos que ele errou perante ao Senhor, já estava corroendo tanto ele por dentro. Já imagina ele dizendo para Deus: Senhor, eu prefiro ficar sem nenhum centavo, mas sem a tua presença eu não fico. E eu quero te dizer nesta noite: status não leva ninguém para o céu, dinheiro não leva ninguém para o céu. Do que adianta ter moto, carro, casa do outro, ter tudo de última geração dentro da tua casa, mas não ter a presença do Senhor? Do que adianta ter um bom emprego, aleluia, ser um homem ou uma mulher renomada, reconhecido por onde passar, aleluia? Muitos olhar para você e dizer: ela tem dinheiro, ele tem dinheiro, esse daí tem carro, moto, tudo do outro, mas alguma coisa não tem a presença do Senhor. Aleluia. Do que adianta ser reconhecido pelos seus status, pelo que você tem, mas não ser reconhecido por ser um homem e uma mulher de Deus? Do que adianta você ter dinheiro, você poder proporcionar para os seus filhos tudo aquilo que eles quiserem, mas quando os seus filhos necessitarem de uma palavra, você não tem a palavra para poder levar até a eles? Do que adianta você poder dar tudo para os seus filhos das últimas gerações, mas não poder levar para o seu filho uma presença? Do que adianta talvez pegar um adolescente, levar para conhecer todos os países, mas ele não ter o conhecimento de quem é Jesus? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu imagino o desespero de Zaqueu, aleluia, de querer se libertar, de querer tirar de dentro dele todos os anos a qual ele foi pecador, todos os anos a qual ali, imagino eu, até mesmo possa ter alterado o valor de alguns impostos. Aleluia. Imagina essa fala como uma fala de desespero: Senhor, eu abro mão de tudo, mas a tua presença eu não quero abrir mão. Senhor, eu não quero saber de mais nada. Agora dentro da minha casa eu só quero a sua presença. Aleluia. E eu te pergunto nesta noite: você está disposto a abrir mão daquilo que não convém o Senhor para que a presença dele chegue até a tua casa? Aleluia, porque muitas das vezes a gente até quer ter a presença do Senhor, mas a gente não quer abrir mão da mentira. A gente até quer ter a presença do Senhor dentro da nossa casa, mas não quer abrir mão daquilo que não é correto perante os olhos do Senhor. Aleluia, não estamos mais vivendo em um tempo de ficar jogando para o amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu me liberto. Cuidado, porque talvez para você não possa existir o amanhã, porque bem sabemos que o relógio da vida está nas mãos do Senhor. Então aproveita o agora, aproveita o hoje, é para poder se libertar. Então se liberta hoje, é para poder se consertar. Então se conserta hoje. Aleluia, toma posição de homem e mulher de Deus. Aleluia, levanta a cabeça e fala para ele: Mestre, eu fico sem nada, mas sem a tua presença eu não fico. Mestre, eu fico sem nada, mas sem o Senhor no meio do meu casamento, dos meus filhos, eu não fico. Que me falte tudo, só não me falte a presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Aqui no seu versículo 10 diz, aleluia, perdão, no 9 diz: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar a salvação, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. A palavra é bem clara: havia se perdido, mas ainda deu tempo de ter o arrependimento. Será que você também terá esse tempo? Será que eu também terei esse
Será que teremos a oportunidade, aleluia, de chegar naquela pessoa na qual nós ferimos, aleluia, ou até mesmo nos feriu e pedir perdão, aleluia, porque é necessário às vezes para as coisas do Senhor acontecer na minha e na sua vida, a gente liberar o perdão, aleluia, porque não adianta eu querer estar no altar pregando, dirigindo uma mesa de libertação, querer cantar bonito, aleluia, mas dentro de mim ainda existir algo que está me atrapalhando, aleluia. Porque, meu irmão e minha irmã, quando chegar naquele grande dia que o Senhor fala para você assim, e aí, como que você está? O que você tem para poder me apresentar? Você pode dizer, Senhor, eu preguei, eu cantei, eu orei, aleluia, ganhei vidas para o teu reino. O Senhor vai falar, e o perdão? Aleluia, e aquilo que você não abriu mão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Será que você abriu mão daquele adultério? Será que você abriu mão, aleluia, da fornicação por amor a mim? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a vinda do Senhor está próxima. Aleluia, como já foi dito aqui na palavra do Senhor, a salvar o que havia se perdido. Aleluia, ele teve tempo de buscar o que ele havia perdido. Será que eu e você também teremos esse tempo, teremos essa oportunidade de buscar o que se havia perdido? Aleluia, porque eu digo que a minha geração, quando nós levamos ali a palavra, a pessoa até sente a presença do Senhor naquele momento. Aí você pergunta, você quer refazer a sua aliança? Ou seja, você quer pegar aquilo que se perdeu e fazer novo? Aleluia, novamente. A maioria das vezes nós costumamos dizer, agora não, deixa para depois. E se esse depois Jesus voltar para buscar a tua igreja? Aleluia, e se esse depois você não tiver a oportunidade, então eu venho te dizer, aproveita as oportunidades que o Senhor te dá. Aleluia, aproveita as oportunidades de você estar dentro da casa do Senhor para poder clamar a Ele a libertação para dentro da tua casa. Aproveita as oportunidades dentro da casa do Senhor para você pedir a Ele para tirar de dentro do teu coração, para tirar de dentro de você aquilo que você sabe que vai te impedir de subir até o céu, de você ter a sua salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele, ao olhar do mundo, ao olhar das pessoas que ali olhavam para Ele não era digno de receber a presença do Mestre dentro da casa dele. Porque se dependesse da multidão que estava ali para Jesus entrar dentro da casa dele, Jesus não iria entrar. Aleluia. Mas quando o Senhor ele tem um tratar na minha e na sua vida, Ele não vai depender do homem para poder determinar o que Deus vai fazer ou deixar de fazer na tua vida. Quando Deus tem algo para poder transformar, quando Deus tem uma bênção para poder entregar para mim e para a tua vida, o homem pode fazer biquinho, ele pode dizer que não concorda, pois o Senhor lá do céu olho diz, não é você quem determina sou eu. Não é você que acha o que eu devo ou não devo fazer na vida dele, na vida dela. Quem tem que saber sou eu, porque nós estamos debaixo da proteção
Ele sabe o que foi oferecido para que nós possamos estar aqui hoje. Aleluia, Ele deu o seu único filho para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Que amor é esse? Amor que somente o Senhor pode nos proporcionar. Aleluia, que amor é esse? Que vai lá no meio do tráfico, arranca aquele homem, aleluia, que está ali fazendo os desejos de Satanás e coloca para ser o pregador da palavra. Que amor é esse que é capaz de entrar dentro de um prostíbulo e pegar uma mulher na qual ninguém dava valor e falar: essa aqui vai ser minha serva? Uma mulher que muitas das vezes, quando já olharam e disseram: não vai dar em nada, vai morrer assim. E o Senhor da casa dá um homem que vai respeitar, dá filho que vai ser uma mulher cheia da presença do Senhor. Esse amor só é encontrado na presença. Aleluia. É na presença que você encontra esse amor. É na presença, aleluia, que assim como Zaqueu, você vai encontrar com Jesus. É na presença que o Senhor vai olhar para você e vai dizer: aleluia, ninguém dá nada, né, minha filha? Ninguém quer, mas eu quero. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém se importa, mas eu me importo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quantas das vezes não é assim? As pessoas nos olham, as pessoas nos criticam. Aleluia. Mas uma coisa elas terão que reconhecer: que é a presença do Senhor que eu e você carrega. Aleluia. É a transformação que desde o momento que você veio levantar as suas mãos cansadas, você falou: Senhor, pode entrar e fazer morada. E a transformação aconteceu. E isso, meu irmão, faz quem está lá fora olhar para você e dizer: eu também quero esse Deus. Porque se Deus foi capaz de entrar dentro da casa dela, na qual não tinha valor algum, e transformou, aleluia, Ele também vai fazer na minha vida. Aleluia, porque se engana quem acha que não serve de inspiração para quem está lá fora. Aleluia, servimos tanto de inspiração quanto também como afrontas. Aleluia, porque as pessoas olham para a gente e dizem assim: tá na presença, né? Tá na presença, agora tá abusada, mudou. Não mudou não. Sabe o que aconteceu? A presença que tinha em você era a presença das trevas. Quando a luz chega, incomoda. Aleluia, quando a luz chega, quando a gente fica olhando muito tempo para a luz, a gente sente a luz incomodar os nossos olhos. E aonde a treva você chega, vai incomodar Satanás, vai incomodar, aleluia, as trevas. Então é melhor você chegar para incomodar as trevas, e aonde você chegar a ter a luz, do que você continuar lá fora e querer se ajuntar com as trevas, que você sabe que aonde vai levar você. Aleluia. E quando a presença do Senhor chega, não chega só para a tua vida, chega para a tua vida, chega para os teus filhos, chega para o teu casamento, chega para os teus vizinhos. Aleluia. E Ele vai tomando conta de todo o ambiente. Aleluia. Então nesta noite, levanta a tua mão e fala para o Senhor: Senhor, eu preciso da tua presença dentro da minha casa. Senhor, eu preciso da tua presença dentro de mim. Senhor, eu preciso da tua presença no meu trabalho, nas minhas finanças. Aleluia, porque quando você fala: Senhor, eu preciso, aleluia, você está dizendo para Ele: Senhor, entra. Aleluia, abre a porta para o Senhor entrar. Que isso, quando Ele está dizendo que eu não estou abrindo a porta, que o Senhor não está trabalhando na minha casa. Não, não é isso. É porque nós temos o costume de querer limitar aonde Deus trabalha, até aonde Ele vai agir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então abra a porta para o Senhor poder entrar. Assim como Zaqueu, louvado seja o nome do Senhor. Ele decidiu abrir mão de tudo. Aleluia. Ele abriu mão e falou: Senhor, se for preciso eu dar, eu dou. Aleluia. E assim a salvação veio para a vida dele.
Louvado seja o nome do Senhor. Assim nos traz a reflexão para as nossas vidas, que nós estávamos lá fora. Aleluia. Se você está aqui hoje, é porque você também quis ver e conhecer a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Peço aos irmãos que fiquem de pé nesta noite. Está louvando o hino ao Senhor. Ele colocou o meu coração ontem. Louvado seja o nome do Senhor. E assim ele fala muito, muito forte ao meu coração. Glória. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Aleluia. Diga para o Senhor: Senhor Jesus, entra dentro da minha casa nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos olham para você e não conseguem ver o seu valor. Te criticam, te desprezam